Fala pessoal, o programa Tá Ligado está começando e hoje nós vamos falar de um departamento que é muito importante quando se fala em audiovisual. Tanto para a área das novelas, séries, documentários, filmes e muitos outros. Estou falando do roteiro. Você sabe como é que funcionam os atos, como se escreve o roteiro ou como faz a adaptação de um? Então tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então chega de enrolar, roda a vinheta. Fala pessoal, nós seguimos falando sobre os bastidores do mundo dos cinemas e dessa vez falando de uma peça que é fundamental tanto no mundo dos cinemas, documentários e séries. Estou falando do roteiro e para bater um papo comigo, hoje eu tenho o Rodrigo Grota, ele que é professor de pós-graduação, também diretor e roteirista. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Luan? Prazer conversar com você. Prazer. Rodrigo, já vamos iniciando falando dos roteiros. Tudo isso começa com uma simples ideia, não é mesmo? Como é que inicia esse processo criativo de roteiro, de produzir um roteiro? Sim, as formas pelas quais um roteiro começa são as mais variadas, Luan. Pode ser uma imagem que você vê, às vezes numa revista, num livro, pode ser uma história que alguém te contou, ou uma sensação que você teve ao ouvir uma música, ou também alguma coisa que você sentiu quando estava andando pela rua. Então, assim, pode vir das mais variadas fontes, né? Porque geralmente eu costumo conversar com os alunos, que é mais ou menos como se dá a ideia de um filme para um roteirista, vem mais ou menos ou de observação, né, de alguma situação dramática, alguma coisa que ele viu acontecer perto dele, né, ou de uma pesquisa que ele fez intencionalmente, né, por exemplo, alguém quer fazer um roteiro sobre histórias de mãe e filha, né, dramas assim, mães e filhas, tal, ele vai atrás de histórias, pesquisa na própria família, tal, ou senão também vem das leituras que você faz, né, lendo um livro, vendo uma peça de teatro, tal, geralmente essas são as fontes assim mais comuns para a origem de um roteiro. Você falou da origem do roteiro, também tem adaptação de livros, né? É muito diferente o grau de dificuldades aí de você produzir um material do zero ou você adaptar um material que já existe, que muitas pessoas às vezes já conhecem ou já leram? Olha, é bem diferente a adaptação e ela vai ter, acho, algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Eu vou mais ou menos relatar um pouco da minha experiência particular. Eu fiz um curta em 2006 chamado Satoru Uso, que era a vida de um poeta. E era a partir de uma biografia criada pelo escritor Rodrigo Garcia Lopes, que ele tinha feito os poemas, esse escritor japonês, chamado Satoru Uso e tal. E ele tinha criado, assim, mais ou menos um parágrafo só sobre a trajetória da vida desse poeta, né? E eu tinha os poemas dele para poder ter como fonte de inspiração. Daí, Luan, o trabalho todo nesse filme foi tentar imaginar a vida anterior do Satoru Uso, como foi a infância, até o momento que ele conhece lá a musa dele, da musa do poeta tal, que tem um conflito dramático do filme. E eu tive que, então, reelaborar muitas coisas que, assim, eu não tinha como informação no que ele me passou, o escritor que criou o personagem. De certa forma, eu tinha uma base. Daí eu acho que é o lado positivo de quando você tem uma fonte literária. Você já tem mais ou menos um universo concreto pelo qual você pode se guiar. Às vezes você pode rejeitar aquilo que o universo original te dá, e às vezes você pode também ter o prazer de criar derivações, né, e ampliando aquele universo, né? O melhor de tudo, eu acho, é você ter uma relação muito boa com a pessoa que está criando aquele universo da literatura. Se você conhecer o autor, né, a autora do livro e tal, tem um diálogo muito franco que vai virar um filme, vai virar uma série, então vai ser uma nova mídia, uma nova linguagem, né? Vai mudar, né? E assim, não sei o que você sente, mas é muito difícil um filme, quando o espectador gosta muito de um livro, quando ele vai assistir ao filme, ele sempre fica um pouco decepcionado, né? Porque no livro era melhor. Geralmente por quê? Porque no livro, quem guia a narrativa visual, de certa forma, é o espectador também, né? Você imagina os personagens, imagina os lugares, imagina como são aquelas relações. No filme, daí, quem está dirigindo dá para você aquele universo visual de maneira direta, concreta. Então, nessa relação, você pode ficar um pouco meio triste. Mas eu acho que tem filmes, por exemplo, Laranja Mecânica, do Kubrick. É uma adaptação que muita gente achou tão boa quanto ou até melhor que o livro, né? E no Brasil, eu citaria Lavoura Arcaica, do Radon Assar, que é um filme também, uma obra-prima, que é tão boa ou até melhor que o livro. Você falou aí do público ser um pouco exigente, às vezes questionar aí como é que foi a interpretação, né, do autor. Mas hoje em dia com a internet isso está se tornando mais comum, as pessoas darem pitacos durante a produção. E para vocês isso é melhor ou é um pouquinho pior?
Nossa, é meio, né, é uma relação que é nova, assim, acho que todo mundo que produz audiovisual não imaginava que isso fosse acontecer agora meio que simultaneamente à produção do material, né? Isso acontece muito em produção para TV, seriada, quando você vai produzir um material muito longo, né, e vai já divulgando, as pessoas vão sentindo e já vão comentando ali. Eu acho assim, se você está produzindo material que tem como objetivo principal ter esse diálogo muito aberto com o público, né, satisfazer o público como primeira instância, daí eu acho que esse diálogo com o público é essencial mesmo, tem que se alimentar dali, entender. E quem faz isso muito no Brasil é teledramaturgia, né? Telenovela. A gente vê que os autores das novelas, eles têm um controle maior da obra até que o próprio diretor da novela, né? O autor é realmente aquele que define o caminho da obra. E, no fundo, o autor sempre ouve a audiência também, né, da novela. Então, acho que no caso da TV, isso é muito benéfico mesmo, dessa relação bem próxima com o público. No cinema, como a gente tem essa questão de um filme, às vezes é rodado hoje, mas leva um ano para chegar aos cinemas, então essa relação às vezes não é tão próxima assim como na TV, né? E daí eu acho que quem acaba definindo mais mesmo é o diretor do filme, que dá a palavra final sobre o universo ficcional. Então essa relação é um pouco mais distante. Agora, só um parêntese para os filmes adaptados de quadrinhos, né? Principalmente quem é muito fã do universo da Marvel, DC Comics e tal, eles têm uma relação umbilical com os personagens, né? E às vezes criticam quando alguma coisa que o filme apresentou não tinha a ver com o quadrinho original. Eu percebi muito isso. Mas aí eu acho que é uma reação passional natural do espectador que é muito, muito fã daquele universo, né? Não tem como, acho que o diretor do filme lutar contra isso, né? Porque até o principal público dele é aquele, né? Isso aconteceu recentemente até com a Liga da Justiça, né? Eles tiveram que fazer uma adaptação agora numa segunda versão com quase 4 horas. Por sinal, ficou bem. Pra quem assistiu, acompanhou as duas, conseguiu ver grandes diferenças de uma produção para outra, né? Sim, é muito difícil você conseguir, vamos supor assim, atingir aquilo que você quer com um filme que é muito específico, você quer trazer coisas novas também, né, que não estavam no quadrinhos, mas ele tem aquele público que é muito fiel e quer mais ou menos resgatar aquele espírito, aquela sensação que ele teve ao ler o quadrinho original, né? Eu acho que isso aí vai continuar sempre, assim, é muito difícil isso mudar, porque a maior parte das pessoas que comenta os filmes na internet, essas que são ultra fãs, né? Então, elas vão ter essa relação passional mesmo, não só com quadrinhos também. Quando tem um livro que é muito aguardado, vamos por Harry Potter, né? Eu lembro que quando foi lançada a série para cinema, eu falo série porque foram vários filmes, né? Quando foram lançados os filmes originais, muitos fãs ardorosos reclamavam que a descrição de um personagem X era assim no livro e no filme ele era um pouco diferente, sabe? Mas aí são tantas circunstâncias quando você faz um filme, né? Às vezes você vai atrás de um tipo físico com um personagem, Luan, e daí só que você encontra um outro ator maravilhoso que é um pouco diferente do que estava no livro, mas vai trazer outras 1000 coisas fantásticas. Daí você fica naquele dilema, né? Vou ser fiel à ideia original do livro ou vou me abrir aqui para uma coisa que a realidade me deu que é muito boa? Então é isso que acontece. Você, só de ler um roteiro, já tem como saber se o filme vai fazer sucesso? Só com o roteiro você já sabe como que vai ser a repercussão disso? A gente tem uma espécie de pressentimento, assim, né? Por exemplo, eu já fui de algumas comissões de análise de roteiro, para provar o roteiro, se vai ser filmado ou não, né? E você sente ali na estrutura das cenas, os diálogos, a construção dos personagens, se aquele filme tem um potencial muito grande de dialogar com o público, né? Lógico que assim, o roteiro é apenas o primeiro passo para a realização, vai depender muito ainda da direção, dos atores, da montagem do filme, da própria produção em si. Mas, com certeza, quando você está lendo um roteiro e se você se envolve quase como se fosse um filme diante dos seus olhos, né, você esquece que é apenas um texto, é um sinal que o filme vai ter uma boa relação com o público. As pessoas que estão em casa nos assistindo têm que ter uma ideia bem clara que você escrever para um roteiro e escrever para um livro são duas coisas totalmente diferentes, não é mesmo? Totalmente, Luan. É bom você lembrar disso. Quem tiver interesse em começar a escrever roteiros para cinema, para TV, a primeira regra é não ter esse preciosismo que a gente tem quando faz um texto literário. Até na própria literatura, a gente tem relações entre um autor, uma autora e os seus editores, né? Os livros também passam por mudanças, por orientação de um editor e tal, ou de um agente literário, mas no roteiro isso é muito mais presente, né? As interferências de quem está lendo o roteiro e está pedindo para mudar. E também o texto de um roteiro, necessariamente, ele tem um dever básico que é o quê? Tentar mostrar o que vai ser o filme por meio de palavras.
né? Então ele vai usar da ferramenta básica, que é a palavra, para descrever aquilo que depois vai se transformar em imagens, sons e também palavras, né? No caso dos diálogos. E um mandamento também básico assim, de roteiro que a gente tem é que o roteiro tem que ser tão fluido quanto o filme pretende ser. Então, não inserir tantas marcações de câmeras ou questões técnicas como qual lente vai ser usada. Tentar deixar o texto bem limpo, bem direto em relação àquilo que está na tela e aquilo que é importante de ser visto pelo espectador, né? Lógico, vai descrever tudo que está na tela? Não dá, porque são muitas informações. Vamos supor que eu estivesse fazendo uma cena no roteiro do estúdio de Você e na Sesumar, né? Eu teria que descrever quantos são os quadros que estão na imagem, quais são as cores? Não, só diria assim, um cenário colorido com ar divertido, né? Então, assim, você tem maneiras também de sintetizar tudo aquilo que você apresenta depois por meio de imagens. Por isso que eu acho que o bom texto para um roteiro é aquele texto que vai direto ao ponto, é preciso, é sintético, mas também tem múltiplas camadas de leitura. Agora, quando a gente fala nessa parte de produzir um roteiro, o roteiro ele é produzido por um único profissional ou são mais de um roteirista trabalhando juntos? Isso vai depender muito do tamanho do projeto, Luan. No Brasil, por muito tempo, era comum que o roteirista também fosse o diretor do projeto. Por quê? Porque nos anos 90, quando eu comecei, até o meados dos anos 2000, a gente não tinha ainda muito estímulo financeiro para que um roteirista pudesse começar um projeto do zero e permanecesse um tempo focado só naquele projeto. Geralmente, um roteiro pode levar de 6 meses a 1 ano para ser produzido, né, ser feito. Recentemente, com a criação do Fundo Setorial do Audiovisual, a Ancine, que é a agência que regula o cinema brasileiro, começou a lançar editais voltados à escrita de roteiros. Daí, nesses editais, os roteiristas poderiam se inscrever por meio de uma produtora ou também se associando com outra pessoa para poder pedir um auxílio para poder ficar, né, fazendo pesquisa, escrevendo um roteiro por um tempo. Daí a gente começou a ter, então, roteiros para séries de TV ou para cinema produzidos por mais de uma pessoa. Começou a ficar comum também você poder ver pessoas que começavam a falar assim, olha, eu sou roteirista profissional, só vivo disso. Que antes era muito uma profissão diletante, assim, tipo, o cara era roteirista, mas também era redator publicitário, também era professor, ou também era fazer uma outra função. Ou o mais comum no cinema era roteirista e também diretor do filme. Quando se tem mais de um roteirista trabalhando no mesmo projeto, como é que faz para ter essa sincronia aí nos pensamentos e o produto não sair muito diferente, aí uma ideia do outro? Geralmente é interessante você criar já mais ou menos uma linha básica que vai ser a diretriz de como aquele roteiro tem que ser escrito e pensado, né? Quando a gente cria um projeto, a gente meio que faz uma espécie de bíblia, né, desse projeto, dizendo assim, qual é a proposta estética, qual história vai ser contada, como ela vai ser contada, quais são os personagens principais, qual é o principal arco dramático da história, do protagonista, do antagonista. Então você já meio que lança os dados, né, para essa aventura que vai ser escrito no roteiro. Dependendo da sala de roteiro que você for montar, ou você pode eleger uma pessoa que vai ser a chefe dos roteiristas, daí ela que vai dar essa unidade final ao texto, né? Imagina que, por exemplo, o roteiro para uma novela, muita gente escrevendo todos os dias, né? Tem que produzir, às vezes, 40 minutos por dia, né? Então, às vezes, tem uma pessoa que só escreve diálogo, outra que só escreve as rubricas das cenas, descrição do espaço e tal, outra que vai lá e formata tudo e tal, né? Já para série de TV, é interessante que tenha alguém que coordene essa sala, não só do ponto de vista logístico, mas também pensando uma espécie de unidade dramática nessas histórias, né? E daí, se não houver uma espécie de, sei lá, alguém que é mais experiente para ser o coordenador, o que pode ser feito é ou o produtor ser a pessoa que vai dar o feedback e dar uma unidade para o roteiro, ou se não também o diretor do projeto, né? Ele ser a pessoa que vai estar recebendo tudo que está sendo escrito e determinar assim, ó, você está escrevendo de um jeito que eu acho que está fugindo um pouco do que a gente pensou e tal. Então seriam essas opções. Perfeito. Rodrigo, muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo agora, tomar uma água e daqui a pouco a gente volta para a gente falar um pouco mais sobre os atos do roteiro. Então, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Olá pessoal, estamos de volta e continuando falando de roteiros com o Rodrigo Grota, ele que é roteirista. E agora, Rodrigo, eu queria saber, existem 3 atos quando se fala em roteiros, quais são eles?
Olha, a história que a gente mais costuma contar no cinema é dividida em 3 atos, né? Igual você falou. O primeiro ato seria aquele em que você introduz as personagens centrais, introduz o ambiente no qual a história vai ser ambientada e também já apresenta para o público qual vai ser o conflito central da trama, né? Vamos pegar um filme com exemplo aqui, o De Volta ao Futuro 1, lembra? Dos anos 80? Um clássico, né? De cara ali você já sabe nos primeiros 15, 20 minutos que ele vai ter que voltar para os anos 50 para poder resgatar o professor cientista amigo dele e conseguir também meio que recuperar o que ele queria fazer ali no tempo presente dos anos 80, né? Só que ele vai ter que reencontrar o pai e a mãe dele na juventude, todo aquele drama lá do personagem do Michael J. Fox. Então o primeiro ato serve para isso, é para seduzir a atenção do espectador para a história que vai ser contada. Por isso que você já de cara já joga qual é o conflito central. O segundo ato, você vai desenvolver esse conflito central e também possíveis subtramas e também conflitos de personagens secundários, às vezes, né? Cada personagem que tem importância no filme vai ter algum conflito, vai ter alguma questão que ele vai ter que resolver ao longo do filme. Então você vai desenvolvendo isso. E o terceiro ato é aquele do desenlace, do desfecho, no qual você vai apresentar o final da história e sempre mostrando uma mudança pela qual o protagonista passou, que nunca mais vai poder voltar atrás. Quanto mais forte for essa mudança, maior o impacto vai ter no público, né, ao assistir ao filme, né? Ele vai pensar, nossa, meu personagem realmente saiu de uma situação que, vamos supor, ele era medroso e agora depois passou por tanta coisa que no final ele ficou corajoso, né? Geralmente são meio que você trabalha com uma ideia de um sentimento que marca o personagem e o oposto dele no final. Esse é o padrão do cinema clássico narrativo, né? E muito presente no cinema americano e tal, e também em outros filmes comerciais. Mas também existem outros formatos também de divisão de atos. Tem gente que gosta de trabalhar com 5 atos, que é uma coisa mais comum no teatro e tal. Tem gente que não gosta de trabalhar em divisão de atos dramáticos também, faz uma coisa muito mais solta. Então vai depender muito do projeto que você está trabalhando. Nós vimos aí que tem muitos filmes que acabam soltando aquelas pegadinhas no meio das cenas. Às vezes uma pista falsa, principalmente em filmes de suspense. E quando a gente tem aqueles filmes que deixam perguntas no ar que não são respondidas, isso é proposital ou isso é algum acidente aí no roteiro? Olha, pode acontecer as duas coisas, Luan. Pode acontecer de alguma questão do roteiro que acabou não sendo resolvida e ninguém da produção percebeu, né? Nem o produtor que leu o roteiro, nem o diretor, nem o roteirista. Mas também, às vezes, acontece de ser uma coisa intencional, consciente, de deixar em aberto mesmo. E por quê? Porque eu acho que o mais legal de algumas histórias, né, é o envolvimento emocional que a gente tem com aquilo, né? Fico pensando assim, vamos supor, Poderoso Chefão, que é um filme que fez muito, muito sucesso, né? Até hoje faz. A gente meio que se encanta com o ato a busca pela vingança do personagem do Michael Corleone para tentar vingar o que aconteceu com o pai dele, né? Com o personagem do Marlon Brando. Você não fica depois mais tão preso em questões específicas, tal, que podem ter ficado em aberto, não resolvidas no final do filme, quando você tem a espécie de catarse, né? O clímax do filme. Por isso que eu acho que o mais importante mesmo é como você constrói essa relação de sentimento que o público vai sentir. Quem era mestre nisso era o Hitchcock. Você falou de filmes policiais, né? O Hitchcock, ele soltava várias coisinhas também ao longo das tramas dos filmes dele, Um Corpo que Cai, Psicose, Os Pássaros, e depois não fechava isso, né? Mas no final você não estava nem mais lembrando mais, porque você estava impactado com o clímax do filme. Já nas séries, esses furos ou às vezes essas perguntas que ficam sem resposta são proposital justamente para dar uma sequência, né? Sim, para série de TV tem essa questão que a gente chama até de gancho, né? Quando todo final de episódio você deixa um gancho para o outro episódio e também você pode criar questões que ficam em aberto no primeiro momento, mas que você pode explorar depois uma segunda temporada, uma terceira temporada. A relação da série ela é parecida com a da novela, assim, eu acho também. Você vai sentindo também a reação do público, né? Que você vai poder continuar aquele universo. Então você vai já testando, sentindo. Já no cinema é muito complicado, porque você só faz um teste de audiência no cinema quando o filme está pronto. No máximo que você vai fazer depois é algumas mudanças da montagem, mas é muito raro você voltar para o set e filmar de novo, sabe? Já a série, como tem séries de 3, 4 temporadas, você pode ir mudando, né, ao longo dos tempos, assim. Às vezes o personagem que não é muito legal na primeira temporada, ele fica fantástico na 4ª temporada, né? E nós vimos que no mundo dos cinemas, nas produções, existem vários tipos, né? Tem comédias, tem a área mais policial, os dramas. Existe uma categoria que é a mais complicada para se produzir um roteiro? Ou não? São todas muito parecidas?
Eu acho que vai depender para cada roteirista com qual gênero narrativo ele tem mais familiaridade, né? Todo roteirista ele gosta muito de um tipo de cinema. Vamos supor, tem roteirista que gosta muito de comédia, tem roteirista que é muito fã de terror, tem roteiristas que são mais aficionados por ficção científica, aventura. Então, eu acho que quando o roteirista tem que trabalhar com um gênero com o qual ele não está muito acostumado, ele tem um esforço redobrado, né? No contexto brasileiro, eu diria que alguns gêneros que são mais caros, assim, como, vamos supor, filme de guerra, filme de ficção científica, ou filme também que se passa em um período histórico muito distante do nosso contemporâneo, eles dão muito mais trabalho para o roteirista, porque ele vai ter que fazer também, antes da escrita em si do roteiro, uma pesquisa muito ampla sobre aquele período histórico, ou sobre aquele gênero narrativo específico, né? E quando você fala de coisas assim que são muito distantes do seu cotidiano, vamos supor, um filme de guerra, você não tem muito também o referencial pessoal seu, né? Para poder usar no roteiro. Nós, roteiristas, utilizamos muito também de coisas que a gente já vivenciou já no nosso dia a dia para alguns personagens, ou que a gente observou também de alguém próximo. Mas vamos supor, no filme de guerra, é muito difícil você conhecer pessoas que foram, né, realmente, né, para uma guerra. Então, eu diria que existem sim gêneros mais difíceis. Quando vocês recebem aí para produzir um roteiro, vocês já têm essa base de orçamento para conseguir produzir com base nisso? Sim, a gente tem mais ou menos um modelo de baixo orçamento no Brasil, de orçamento médio e de orçamento muito grande, né? Vou citar alguns exemplos. O filme Bacurau, do Kleber Mendonça Filho, que fez muito sucesso, né, em 2019, foi premiado em Cannes e tal. É um filme de 8 milhões de reais. É um filme que dificilmente seria feito sem esses recursos, porque tinha cenas muito complexas, em regiões muito distantes de uma cidade maior, assim, igual Recife. Ele filmou muito no interior, no Nordeste, né? Então você tinha que levar uma equipe gigante para lá, alimentar todo mundo, conseguir manter todo mundo lá. Então realmente é um filme caro. O modelo no Brasil de baixo orçamento, pela Ancine atualmente, seria um filme de R$1.250.000. Esse seria um filme de baixo orçamento. E sendo que nesse orçamento, Luan, não está incluso os gastos com divulgação do filme. A nossa dificuldade no Brasil, quando você vai pleitear um orçamento para um filme, é que no modelo de produção atual você não pode inserir no orçamento recursos para divulgação. E a gente sabe, por exemplo, pelo modelo americano, que é o modelo do ponto de vista industrial mais bem sucedido, né, no mundo, que às vezes o custo de divulgação é exatamente o custo de produção do filme. Às vezes gasta o mesmo valor só para divulgar o filme, né? E no Brasil a gente tem que dedicar todo o orçamento à produção. Então é complexo, mas assim, a gente já faz uns 10 anos que trabalha mais ou menos nessa linha. Um longa BO mais ou menos um pouco mais de 1 milhão, um longa de médio orçamento 3, 4 milhões e um longa de bom orçamento acima de 8, daí para cima. Você falou que cada roteirista tem o seu estilo. E o seu? Qual que é o seu estilo de produção? Eu gosto de filmes em que eu, sei lá, esteja me aventurando pela primeira vez, né? Vamos supor, meu primeiro longa é um filme que se passa no universo de automobilismo, chama Leste-Oeste. E é um drama familiar, misturado com o mundo de esportes. O segundo longa daí foi um documentário sobre o assalto que aconteceu aqui em Londrina, nos anos 80, um assalto banestado, que fez 300 reféns ao longo de 7 horas, parou a cidade, a população ficou do lado dos bandidos e tal. Então era um filme que eu imaginava que era só um documentário policial, mas como as entrevistas eram muito fascinantes, o público deu muita risada no cinema. Então virou um pouco de comédia também, pelos resultados da situação. E o terceiro agora acabou de ser lançado em janeiro, em Tiradentes, que é o Longa Passagem Secreta. Daí ele mescla narrativas de aventura com sci-fi, e é um filme voltado ao público infantil. Eu diria que o meu estilo é tentar sempre buscar fazer roteiros que eu ainda não fiz, assim, estilos de roteiros que eu ainda não fiz, gêneros diferentes, né? Quero ainda fazer um filme de guerra, quero também um dia fazer um western também, né? Quem sabe? De todas as suas produções, qual foi a mais desafiadora para você? Eu acho que a mais desafiadora, do ponto de vista da direção, foi uma série de TV que eu fiz em 2017, chamada Super Família. Ela estreou na TV Cultura em 2019. Eram 26 episódios de 13 minutos cada. Então, imagina, são 26 curtas, né? E a gente rodou tudo fora da ordem, Luan, devido à questão logística, né? Porque era um elenco muito grande, não dava para encaixar sempre, né, os atores e as atrizes no set. Então, a gente rodou cerca de 600 cenas ao longo de 3 meses, com crianças de 10, 11, 12 anos, que só poderiam estar no set ao longo de 4 horas por dia. Então tinha que ser tudo muito, muito organizado, muito planejado,
para dar certo, eu tinha mais ou menos 45 minutos para fazer cada cena, né? Então a gente tentou fazer de tudo para dar certo no cronograma que foi estabelecido e deu certo, a gente rodou tudo no período previsto. E atualmente, você está aí com algum projeto já em andamento nesse período de pandemia? Sim, no meio da pandemia eu estou com alguns projetos. A gente começou uma série chamada Cientistas Brasileiros, em 2019. A gente rodou no Rio de Janeiro, depois nos Estados Unidos, por um mês. Filmou na NASA, na costa leste, na costa oeste, em Pasadena. E também rodou na costa oeste com o professor Marcelo Gleiser, né? A gente fez 2 documentários lá. Daí a gente ia começar a filmar mais em março do ano passado, os outros episódios, né? Devido à pandemia a gente parou. Fora esses projetos, esses episódios da série Cientistas, a gente tem um longa sobre o Arrigo Barnabé, o Homem Crocodilo, que a gente deve começar a rodar agora, filmagens meio à distância, ou só com um diretor de fotografia em campo filmando. Também um documentário chamado Noite e Dia, sobre o setor Leão Barreto. Também tem um longa de ficção que eu vou dirigir chamado Quase Inverno, mas esse deve ser só 2022. E também um curta de ficção científica que eu vou dirigir também em breve, mas eu estou esperando a pandemia relaxar para poder filmar, né? E como é que é produzir nesse período de pandemia? Como é que está sendo esse desafio novo para vocês? Para mim é uma angústia, assim, porque eu gosto muito de estar com a equipe, sabe? No set, com todo mundo conversando. É uma rotina maravilhosa, assim, você poder ir para um lugar em que você vai criar imagens, conversar com pessoas sobre um universo ficcional que não existe, que vai nascer ali na sua frente, assim. Então, para mim, o set é o lugar mais fantástico que existe. E, então eu fico triste a gente não poder estar no set nessas condições. Mas a nossa vantagem no setor do audiovisual é diferente de talvez de outras linguagens, como o teatro, que precisa da presença do público, né, tal. A gente consegue produzir algumas coisas à distância, né? Então a gente está tentando agora pensar nesse sentido, assim, para a gente também manter alguma coisa, sei lá, na nossa mente saudável, né? Continuar produzindo. A gente vai filmar, assim, às vezes só com um ator, ou se tiver 2 atores, aí até pensei em cenas de ator fantástico, que eles usem máscara, sabe? Coisa totalmente fantasiosa e tal, para dar certo. Então, estamos tentando contornar da melhor maneira possível. Mas acho que está todo mundo, imagino vocês também. Por favor, venha logo a vacina e vamos voltar a nos encontrar, né? Pelo amor de Deus. Verdade. Nós estamos chegando ao fim. Mas antes eu queria que você desse a dica para o pessoal que está em casa e quer entrar nessa área de roteiro, quer aprender a escrever ou aprender a pensar um pouco fora da casinha, não mais apenas como uma produção para um livro, mas sim para um projeto audiovisual. Quais são suas dicas? Bom, o primeiro passo é ler muito. Ler tudo que você vê pela frente que te interessa. Assistir a muito conteúdo audiovisual, não só a séries de TV, mas também a filmes de outras épocas e filmes também de outras cinematografias, né? A gente é muito envolvido ou com o contexto americano ou também com a produção audiovisual nacional. Mas é legal também pensar em produções que vêm tanto da América Latina, ou da Ásia, ou da Europa, da África, Oceania, sei lá, de onde você imaginar, né? Quanto mais você desafiar também um pouco, acho que essa sua formação visual, mais rico vai ser seu repertório para você poder construir roteiros muito bons, né? A outra dica que eu dou também para quem quer ser roteirista é: seja um grande observador. O Stanley Kubrick falava isso, né? A arte de observar o mundo é uma arte que está morrendo. Então, eu acho que essas seriam dicas para quem quer começar a escrever roteiro. E a última dica seria assim: escreva. Escreva sempre, porque você só vai escrever bem se você escrever todos os dias. Muito obrigado, Rodrigo. Nós chegamos ao fim do programa. Tem muito assunto ainda quando se fala em roteiro, em produções. É uma área muito ampla, né, para a gente poder debater aqui em pouco tempo. Então fica o convite para você voltar e participar com a gente mais vezes. Com certeza, Luan. Muito obrigado pelo convite. Eu gosto muito de conversar com vocês aí. Eu sou professor da pós na Sesumar já há 6 anos, né? E é muito prazerosa essa relação com os alunos. E para quem também quiser ter essa experiência de escrever um roteiro e ver o filme ser realizado logo em seguida, tá aí uma chance, né? Quem está perto de Maringá ou mora em Maringá mesmo, fazer a pós em cinema da Sesumar. Muito obrigado, Rodrigo. E olha só, pessoal, o programa de hoje chegou ao fim. Nós vamos ficando por aqui e te espero semana que vem com o programa Tá Ligado. Até lá!